Amém, meus irmãos? Boa noite, graça e paz. Para quem eu não falei ainda, pode sentar, vamos tomar os nossos assentos. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Que bênção, irmãos, como é precioso nós estarmos juntos. O Senhor já tem feito, já iniciou fazendo grandes coisas no nosso meio. Quantos têm certeza que há algo especial de Deus para nós nessa noite, amém? É precioso estarmos em família, em corpo. Esses últimos 2 domingos nós estivemos trabalhando, estivemos meio ausentes. E como a gente sente falta quando a gente chega em casa, acompanha pelo vídeo ali. É gostoso, é importante, mas nada substitui essa troca de relacionamento entre irmãos, né? Como é precioso nós estarmos juntos, o Senhor se manifestar entre nós. Estivemos juntos ontem no evento. Quantos estiveram presentes ontem no Inverno Crente? Benção, foi tremendo, foi alegria ver o povo de Deus reunindo, o arraial, festa no louvor do Senhor no meio da igreja. Você que não teve, não deixe de participar no próximo. É importante nós estarmos juntos em comunhão. O Senhor é bom e ali o Senhor ordena a bênção no meio da comunhão do povo. Amém, irmãos? Vamos compartilhar uma palavra nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes então: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra serás desligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar rapidinho, irmãos queridos. Senhor, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós nos consagramos aqui nessa noite e queremos dizer que o nosso coração, ele está totalmente aberto para receber aquilo que Tu tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa terra do coração possa estar pronta para receber cada semente que o Senhor tem para nós. Nós estamos à Tua disposição para ouvirmos a Tua voz, para sermos moldados, para sermos ensinados, para sermos mesmo, Pai, recebemos da parte do Senhor. Por isso nós repreendemos agora nessa noite toda seta maligna, todo investimento de Satanás, todo espírito de confusão, Pai, toda confusão de mente, toda inquietação, Pai, qualquer coisa que venha nos atrapalhar ou nos impedir de receber aquilo que Tu tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa ser um canal sem interrupções para derramar da Tua vida, da Tua verdade, da vida do Senhor para os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Tu és o convidado de honra especial dessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Ouvimos aqui o Senhor falando para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim é vindo do Espírito, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E a igreja do Senhor vem se construindo desde lá até aqui, e o que eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite com vocês, meus irmãos, é sobre o que é ser essa igreja. Amém? Ser igreja, queridos, vai muito além de nós irmos ou de nós frequentarmos um tipo de local ou um tipo de reunião. Sabe, queridos, ser igreja, nós precisamos começar a desmistificar essa história de que a igreja ela está dentro de um templo ou ela está dentro de algum lugar específico. Não, a igreja somos nós. Eu e você, hoje somos igreja do Senhor. Amém? É bem verdade que antigamente, lá no Velho Testamento, a gente
leu, a gente aprendeu que ali Deus ordena a Moisés que ele construísse uma tenda, um local para a habitação de Deus, e ali no Santo dos Santos era o local restrito ali à presença e à manifestação de Deus. Ali Deus habitava. Um pouco adiante, Salomão, ele constrói um templo, e ali, onde havia aquela fumaça de glória, naquele lugar era o local para a habitação, era o lugar da manifestação de Deus. Um pouco mais adiante, depois disso, esse templo foi destruído. O reinado do rei Nabucodonosor, depois do povo ter sido levado a exílio, a cativeiro, aquele templo foi destruído e 70 anos depois, na regressão ali de Esdras, o povo foi voltando para Jerusalém, ali foi reconstruído. Novamente, um novo templo, uma nova casa, um novo local de habitação. Depois de 70 anos que o povo ficou exilado, cativo na Babilônia, o povo pôde voltar, somente a ter novamente um lugar para que Deus pudesse habitar e se manifestar no meio do povo. Decorrido esse tempo depois, já na era de Jesus, um novo templo ali foi reformado, reconstruído, no reinado do rei Herodes, mas Jesus já havia dito que não ficaria pedra sobre pedra alguma que não fosse ser derrubada. Um pouco mais adiante, uma invasão ali a Roma, liderada pelo general Tito, aquela casa foi destruída, e de lá então para cá, não se vê, não se ouve mais, não se viu um local exclusivo para habitação, para moradia do Senhor. Porque um pouquinho antes nós vimos o nosso Senhor na cruz, declarando, após ele, Cristo se entregar por amor a cada um de nós, para pagar a culpa que era minha, para pagar a culpa que era sua, Jesus ele se entrega voluntariamente, e ele diz, Pai, está consumado. Nesse ato, nessa declaração, nessa atitude voluntária de Jesus se entregar por nós, o véu foi rasgado, aquilo que ainda limitava a comunhão, o relacionamento, do homem poder se relacionar com Deus, de existir um local exclusivo, único, de única habitação, acabou. Através dessa declaração, através de Jesus, hoje cada um de nós podemos ser habitação de Deus. Hoje não existe mais um local específico, um local único de habitação. Hoje Cristo ele escolheu morar e habitar em mim e em você. A palavra diz que Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Ele escolheu aonde? O meu, o seu e o nosso coração para habitar. Aleluia! A palavra diz que agora nós somos templos do Espírito, nós somos santuários de Deus, nós somos local de o quê? De habitação, de manifestação do poder de Deus. Aleluia, meus irmãos, como é precioso, que privilégio hoje nós temos de ser local de habitação, de moradia, templo e morada do Senhor. Amém, queridos? E eu quero a partir de hoje, de agora, que nós compreendemos e entendemos que Cristo vive em mim, que Cristo vive em você, que nós não precisamos mais somente de um lugar específico para procurar, para adorar, para ver o manifestar de Deus. A partir do momento que nós entendemos isso, eu quero repartir com os irmãos a importância de nós entendermos o que é esse ser igreja, o que é nós vivermos como igreja, qual a importância desse relacionamento, de nós sermos hoje igreja. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero repartir 4 pontinhos com vocês sobre esse tema. Em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero repartir com vocês sobre o que é nós sermos igreja, a importância de nós sermos igreja, fala sobre que nós sermos igreja é como nós precisamos cultivar os relacionamentos. Amém? Ser igreja é cultivar os relacionamentos. Irmãos, ser igreja é nós empenharmos a nossa fé, aquilo que nós acreditamos em Deus, em servir aos nossos irmãos, em amar aos nossos irmãos, em proteger os nossos irmãos, em cuidar uns dos outros, em servir, em exortar, em estar disposto a andar mais uma milha, a caminhar lado a lado, a entender as necessidades uns dos outros, a amar, a sentir esse amor. Ser igreja é isso, é nós cultivarmos esse tipo de relacionamento. Porém, nós temos vivido, nós temos visto pessoas, uma geração nesse momento que tem se preocupado muitas vezes com os benefícios do culto online. O culto online ele é importante, ele é uma bênção. Muitas vezes nós não teremos condições de estar participando da reunião, e o culto online ele vai ser bênção para nos abençoar, para nos edificar, para trazer palavra, mas nada pode substituir a importância, a necessidade, o prazer de nós estarmos como igreja,
reunidos, sentindo, cultivando esse relacionamento, experimentando daquilo que Deus tem para repartir conosco, através dos nossos irmãos, através da nossa liderança, através do nosso presbitério. Nada substitui o relacionamento, nada substitui essa experiência de nós estarmos aqui como igreja, juntos, louvando, experimentando a manifestação do poder do Espírito Santo, como nós já experimentamos nessa noite. Amém, queridos? Qual a importância de nós estarmos como igreja? A importância é essa, queridos, nós vivenciarmos isso, juntos, lado a lado. E por que é importante nós estarmos na igreja? Porque é importante nós virmos, nós comparecermos, nós frequentarmos a igreja, termos um compromisso com o vínculo com a igreja. Porque a igreja, queridos, ela tem que servir para nós. Muitas pessoas têm procurado a igreja, muitas vezes como um posto de gasolina, para exemplificar aqui para vocês. O que acontece com o posto de gasolina? Muitas vezes o carro aí está andando, rodando por aí, e aí quando ele começa ali a capengar, acabar a sua gasolina, aí ele lembra que ele tem que voltar para a igreja, para o posto de gasolina, para colocar, para abastecer o combustível, para ele poder seguir. Muitas vezes no momento tem crente assim, que vai andando por aí, vai passeando, vai viajando, vai andando, vai vivendo a vida como quer, da forma como quer, vai quando dá, vai quando pode, e esquece. E vai na igreja quando quer receber uma palavra, quando quer receber um abastecimento, quando quer receber ali, encher o tanque de gasolina. Isso não é igreja, queridos. Isso não é igreja, isso não é ser discípulo. A igreja, ela também não é um cinema, ela não é um espetáculo de show, ela não é um local de teatro, onde você vai esperando assistir um espetáculo, onde você vai ali esperando que você vai sentar, e você vai pegar sua pipoca, e você vai degustar de um bom filme, ou de uma boa pregação, ou de um bom tema, e você vai ficar ali sentado somente para isso, para assistir, para receber uma palavra, para colocar gasolina ali no seu tanque, para se reabastecer. Não, isso também não é igreja. Igreja é repartir, igreja é viver em relacionamento, igreja é nós experimentarmos do seu dar, você experimentar do meu dar, você experimentar do entregar de cada um. Isso é igreja. A igreja também, queridos, ela não é como um supermercado, onde você vem aqui e você entra no supermercado. Como é que a gente vai no supermercado? A gente olha a prateleira e a gente começa a buscar aquilo que a gente quer. A gente começa a buscar os produtos que a gente quer. A igreja não é assim, que eu posso vir e eu posso ouvir, eu só posso receber, ver aqueles que eu espero, ouvir aquela palavra que eu quero receber. Não. Hoje eu vou lá, hoje o pastor fulano vai pregar e ele fala sobre amor. O amor é bom, o amor é como Deus é lindo, como amar é bom, esse culto eu gosto, esse eu vou participar. E o irmão vem, senta e recebe a palavra. Semana que vem é o pastor ciclano de tal que vai ministrar. Esse aí fala muito sobre serviço, sobre autoridade, sobre honra. Esse negócio não é para mim não. Hoje eu estou por fora, hoje eu não vou participar não. A igreja não é isso, queridos. A igreja não é supermercado que você participa, pega e vê aquilo que você quer. Isso não é igreja, isso chama-se religiosidade. E a religiosidade não combina com o discípulo. A religiosidade não pode ter vida, ganhar oportunidade dentro da igreja. Nós temos que lutar contra isso. A igreja é lugar de verdade, a igreja é lugar de nós combatermos as mentiras, a igreja é lugar de nós combatermos aquilo que vem assolando as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas crianças. A igreja é local de pregar a verdade, porque o evangelho do reino, ele é verdade. Ele é uma verdade que liberta, ele é uma verdade que transforma, ele é uma verdade que constrói, amém? A igreja é um local de verdade, por quê? Porque a igreja ela é um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo, olha quantas pessoas vivas nós temos aqui. A igreja é um organismo vivo que fala a verdade, que expõe a verdade, que vive em verdade, que anda em verdade e que proclama essa verdade, amém? E nós precisamos viver essa verdade, irmãos, em Cristo, nos levantar com coragem, com ousadia, com graça, com verdade, em nome de Jesus, amém, queridos? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, que quando nós nos ajuntarmos, uns têm cânticos, uns têm salmos, uns têm hinos espirituais, uns profetizam, e façamos tudo isso para quê? Para a glória do Senhor. Isso é relacionamento, isso é nós participarmos, isso é nós estarmos em igreja,
Todos participam, todos nós podemos profetizar, todos nós podemos orar, todos nós podemos cantar, todos nós podemos louvar. Quando nós estamos nos nossos vínculos menores, na igreja talvez nem todos consigam participar, mas ser igreja também estarmos nas nossas casas, nos nossos vínculos, nosso discipulado. Todos têm palavra para repartir, todos têm palavra para entregar, todos podem profetizar, todos podem falar em língua. Relacionar, igreja, é isso é relacionamento. É o ir e o vir, é eu dar e eu receber, em nome de Jesus. Louvamos, igreja é local de relacionamento, e nós temos entendido que Deus tem nos levado para esse tempo de relacionamento, em nome de Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Segundo pontinho, quando eu sou igreja, eu vivo a vida da igreja de verdade, aleluia. O Senhor tem ministrado algo ao meu coração muito forte, já tem alguns anos, sobre essa palavra, sobre esse tema. Se eu não me engano, foi na virada do ano de 2020 para 2021. Eu parei, Deus, o que o Senhor tem para mim nesse ano? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu te entregue? O que o Senhor quer direcionar a minha vida nesse ano? E o Espírito Santo trouxe uma palavra muito forte ao meu coração, chamada intensidade. O Senhor me levou a meditar em 1 Coríntios 15, fala sobre: meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes, em todo o vosso trabalho, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ali eu comecei a parar e eu comecei a mastigar essa palavra, comecei a entender ela, e o Senhor começou a falar aquilo que Ele queria de mim, e eu comecei a entender o que eu precisava fazer. Eu comecei a entender para onde o Senhor queria me levar. E o Senhor falou bem claro no meu coração: é isso que eu quero de você, eu quero intensidade. Você é tão intenso naquilo que você faz, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no restaurante, seja com o transporte. Eu sou intenso ali em procurar novos pratos, intenso em procurar novos sabores, intenso em procurar trazer coisas para atrair novos clientes, para eles gostarem da minha comida, para eles gostarem do meu ambiente. Eu sou intenso nisso que eu faço. E por que eu não sou intenso no reino de Deus? Por que eu não entrego essa mesma intensidade no reino de Deus? Por que eu não tenho vivido dessa mesma forma, com toda essa intensidade? E o Senhor trouxe bem claro que nós precisamos viver a vida como uma igreja de verdade, queridos. O Senhor tem declarado para nós, tem levantado, é chegado um tempo de nós nos levantarmos como homens, como mulheres, como jovens, como crianças, cheios de ousadia, cheios de coragem pela obra, em viver a igreja de verdade, em experimentar as coisas de verdade, em nos doar de verdade, queridos. Sabe, há tanto de Deus em cada um de nós, há tanto de Deus repartido no meio da igreja, há tanta graça, meus irmãos, há tanta sabedoria, há tanto dom que o Senhor espalhou, que o Senhor repartiu conosco. Sabe, meus irmãos, nós temos tanto para dar nesse lugar, nós temos tanto para repartir nesse lugar, são tantas necessidades, irmãos, que nós temos aqui, são tantas necessidades que nós precisamos nos empenhar, que nós precisamos entregar, que nós precisamos confiar aquilo que o Senhor tem dado a nós, que nós podemos empregar aqui na igreja, meus irmãos. Isso é viver a igreja de verdade, isso é viver, nós vermos as necessidades, nós enxergarmos as necessidades, e nós arregaçarmos as nossas mangas, e nós nos disponibilizarmos para fazer, irmãos. Nós temos tanta coisa para fazer, nós temos uma classinha para fazer, nós temos um terreno para construir, nós temos melhorias para fazer aqui, sabe? E há tanto dom, há tanta riqueza repartido aqui no nosso meio. Nós temos marceneiros, nós temos pedreiros, nós temos eletricistas, nós temos professores. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos empenhar para construir algo melhor, para construir algo novo, para repartirmos aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Sabe, irmãos, não estou falando aqui que ninguém tem que deixar o seu trabalho, que alguém tem que deixar o seu trabalho, deixar de ganhar dinheiro, deixar de trabalhar para sustentar a sua casa. Não, não. Mas você pode verificar um dia, nós podemos nos disponibilizar, ver um dia da sua agenda, esse dia eu estou aqui, eu estou à disposição, eu posso me ofertar, eu posso me disponibilizar, eu não posso arcar com materiais, mas eu posso colocar o meu dom, eu posso colocar a minha mão de obra, eu posso me disponibilizar para servir a igreja, para servir aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, meus irmãos, há muito repartido em cada um de nós. Há muita riqueza repartida no meio da igreja para nós retermos isso, para nós retermos essas bênçãos, esses dons que o Senhor tem nos entregado. É tempo que nós nos levantarmos, irmãos. Jovens, é tempo de vocês se levantarem.
É tempo de vocês se levantarem como a força, como o vigor da igreja, se disponibilizarem, se apresentarem para o trabalho. É tempo, irmãos, de nós vivermos a vida da igreja de verdade, em amor, porque a igreja vai muito além de nós virmos ou frequentarmos, ou estarmos aqui somente no domingo, ou você sentar aí no seu lugar e você olhar para a tua frente e você vê a nuca do irmão, e você vê aqui na frente alguém trazendo uma palavra, alguém ministrando, e você apenas ficar sentado, assistindo como participante. Não, meu irmão, a igreja vai muito além disso. A igreja é além porque você precisa ser igreja, você precisa viver a igreja, você precisa sentir a igreja, você precisa ser intenso naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor te dá para fazer. Precisa haver intensidade, precisa haver compromisso, precisa haver comprometimento com as coisas do Senhor, com as coisas da igreja, precisa haver participação, precisa haver engajamento, meus irmãos, nas coisas do Senhor. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente só falar, não adianta a gente criticar, não adianta a gente somente acusar ou colocar o dedo, se a gente não levantar as mãos, se a gente não arregaçar as mangas e se voluntariar a participar. Se a gente quer construir algo melhor, se a gente quer construir algo maior, nós precisamos ser participantes, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Você é útil, querido, você é especial, existe algo que Deus confiou exclusivamente, particularmente a você, existe algo que somente você sabe fazer, existe algo que somente você pode entregar que eu não posso entregar, existem particularidades. Deus é um Deus exclusivo, Deus é um Deus que trata com amor, com exclusividade a cada um de nós, por isso existe uma porção especial em cada um de nós, meus irmãos. Existe uma porção em você que só você vai poder amar, só você vai poder repartir, só você vai poder doar para aquele que está aí, talvez necessitado, talvez precisando receber algo que Deus confiou em você, que Deus depositou em você, que se você vier aqui para ser apenas um participante para ouvir, você não vai poder repartir, porque você precisa viver essa igreja, você precisa participar disso, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Terceiro ponto, meus irmãos, quando eu entendo que eu sou igreja, eu defendo e eu luto pela minha igreja, amém, irmãos? Quando eu entendo que eu sou igreja, eu preciso lutar, eu preciso defender a minha família. Vocês são a minha família espiritual, aquela que eu fui enxertado, aquela que eu fui colocado para fazer parte. Eu quero repartir com vocês, há uns meses atrás eu estava sentado numa roda com algumas pessoas, alguns amigos, pessoas que eu amo, mas que infelizmente não estão mais entre nós. E estava vendo uma conversa, estava vendo um papo, estava vendo uma conversa sadia, mas em determinado momento levantou-se um assunto para falar dessa congregação. E aquilo não caiu com graça no meu coração, e eu confesso para vocês que começou a me dar uma ira. Quero expor o meu pecado para vocês aqui. Começou a me dar uma ira porque estavam falando da minha família, estavam falando da igreja a qual eu participo. E aí, em um determinado momento, eu levantei e falei para eles, mas vem cá, você já saiu, você pulou em 1, 2, em 3 igrejas. Você também está indo para a 3ª igreja. Você nem igreja mais está. Vocês saíram, estão falando da igreja, e vocês não criaram raízes até agora em lugar nenhum. E o problema é a igreja. O problema está na igreja. Sabe, nós temos vivido uma geração que hoje em dia é mais fácil culpar a igreja, é mais fácil culpar o pastor, é mais fácil culpar os irmãos, porque as pessoas têm procurado um local para congregar, para caminhar, que se adeque, que se encaixe naquilo que ela pensa. As pessoas têm procurado local para caminhar hoje, para andar, que feche com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela quer ouvir, da forma que ela quer andar, com o compromisso até onde ela quer ter, com comprometimento até onde ela quer ter. Sabe, as pessoas não estão mais procurando o evangelho onde fala que é necessário eu me arrepender, que é necessário eu tomar a minha cruz, que é necessário eu deixar as minhas vontades para lá, para poder seguir a Jesus. As pessoas têm procurado um evangelho que tem procurado massagear o seu ego. Aqui eu me encaixo, aqui eu caibo, não, ali eu não caibo mais.
porque é mais fácil eu sair, é mais fácil eu procurar me encaixar num lugar, do que eu me arrepender, do que eu tentar fazer o caminho de volta, do que eu me humilhar, do que eu me encaixar ali na vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. As pessoas têm procurado a sua própria vontade, o seu ego, não um evangelho de arrependimento que é necessário deixar para trás, não um evangelho que a palavra fala que aquele que quer ganhar o mundo vai perder, e aquele que perdeu o evangelho por causa do amor de Cristo, esse vai ganhar. Esse é o evangelho, essa é a igreja, essas são as pessoas que nós temos que ser, queridos. Assim, pois, todo aquele que não renuncia, que não deixa tudo quanto possui, esse não pode ser meu discípulo. Então o evangelho, ele carrega isso, queridos. O evangelho, ele carrega renúncia. O evangelho, ele carrega, muitas vezes nós abrimos mão da nossa própria vontade, abrimos mão do nosso eu, da nossa carne que grita. A nossa carne grita em fazer a nossa vontade, a nossa carne grita em pecar, meus irmãos. E seguir a Jesus implica em renúncia, implica em dizer não, meus irmãos. Esse é o evangelho que nós precisamos viver. Esse é o evangelho que nós precisamos defender. Essa é a igreja que nós precisamos defender. Esse é o evangelho que nós precisamos lutar para guardar, para preservar, que esse evangelho seja levado de geração em geração, em verdade, em amor. Não se amoldando às nossas formas, não se amoldando àquilo que nós queremos ou que nós precisamos. Quando eu entendo que eu sou igreja e eu luto pela minha família, eu preciso estar com o coração, irmãos, atento. Eu preciso estar com o meu coração inclinado a perceber as necessidades daqueles que estão ao meu redor, dos meus irmãos. Nós precisamos nos atentar, queridos, que nós somos uma família. E muitas vezes vai haver necessitados entre nós, muitas vezes vai haver doentes entre nós, muitas vezes vão aparecer pessoas que precisam que você esteja ao lado, que você abrace, que você ama, que você defenda, que você luta, que você anda mais uma milha, que você estenda a sua mão, que você vá adiante, que você leve, que você busca, que você entregue. Isso é amar a sua família, isso é defender, isso é lutar pela sua família. E aonde que vai acontecer isso? É na igreja. É na igreja que acontece isso, gente. É no lugar da sua família, é no lugar dos seus irmãos. É aqui que há amor, aqui que há correção, aqui que há sujeição, aqui que há aprendizado, aqui que há ensino, aqui que há direcionamento, aqui que há amor, aqui que há paz, aqui que há liberdade de espírito, aqui que há o que o Senhor, Ele ordena a bênção no nosso meio. É na igreja, é no meio da família. Aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória, meus irmãos. Aleluia. Quarto e último pontinho, queridos. Quando eu entendo que eu sou igreja, eu preciso amar a igreja de Deus, assim como Cristo nos ensinou. Amém, irmãos? Quando eu sou igreja, eu preciso amar a igreja, assim como Cristo nos ensinou que nós devemos amar a igreja. Eu quero repartir mais um testemunho com vocês. Há uns anos atrás eu recebi uma palavra sobre isso de Deus. Uma palavra com uma correção. Já era o finzinho da pandemia ali, nós estávamos impossibilitados de congregar, impossibilitados de repartir nos grupos caseiros, impossibilitados de estarmos em comunhão com os irmãos. E nós vivemos ali, eu e a Mari naquela época, nós vivemos uma fase muito triste, muito difícil, de decepção com algumas pessoas. E num determinado momento ali, nós falamos sobre a importância de nós congregarmos, sobre a importância de nós estarmos juntos, sobre a importância de nós estarmos bem vinculados, porque quando nós não estamos bem vinculados, quando nós não estamos juntos, nós estávamos num momento de pandemia, onde nós estávamos separados, e quando nós falamos que é importante de nós estarmos como igreja, é importante por causa disso. Porque quando nós não estamos bem vinculados, quando nós não estamos juntos no corpo, experimenta tirar esse dedinho aqui fora do corpo. O restante do corpo, ele vai se regenerar, ele vai curar, ele vai cicatrizar, e o corpo vai continuar funcionando. Agora aquele dedinho retirado, ele vai apodrecer, ele vai ali se depreciar até se decompor e se acabar. Assim é a vida do discípulo. Quando ele não está bem vinculado, quando ele está longe da igreja, quando ele está longe da família dele, assim vai acontecer.
E nós, nesse processo de pandemia, nós impossibilitados de nos reunirmos, nós passamos por uma decepção muito grande com algumas pessoas, que também não estão mais entre nós, no nosso meio. E aquilo nos chateou muito, nos entristeceu muito. E num desses determinados momentos, Satanás, ele se aproveita dessas situações e ele soprou na nossa mente, no nosso ouvido. Está vendo? Essa aí é a sua igreja, esse aí são os seus amigos. É isso aí? E aquilo por pouco não cai no nosso coração. Essas pessoas aí, a gente quer procurar a saída mais fácil. Vamos procurar outra igreja, que estamos decepcionados, estamos desanimados. Essa é a saída mais fácil. Satanás se aproveita desses momentos nossos. E logamente, prontamente, quando Satanás disse isso, o Espírito Santo soprou uma palavra no meu coração. E ele disse assim: é mesmo? Está desanimado? Está entristecido? Mas é isso que você faz todas as vezes. Quando você peca, quando você se afasta de mim. Quando você deixa de experimentar aquele tempo que eu tenho reservado para mim e para você. É isso que a igreja, que as pessoas, que os filhos fazem toda vez comigo. Quando me entristecem, quando zombam, quando se desviam, quando me largam, quando me trocam por 2, 3 horas de Netflix, quando me trocam por 2 horas, 1 hora rolando o Instagram para cima e para baixo, preferindo estar buscando outras coisas do que estar se deleitando na presença de Deus. É isso que eu sinto com você toda vez que você faz isso. E ali eu me arrependi diante de Deus e Deus me ensinou que eu precisava amar a igreja, que não era com olhar de acusação, que não era com esse tipo de olhar. De lá para cá o Senhor tem me ensinado a amar a igreja, a viver a igreja de uma forma intensa, a experimentar isso de Deus. Deus nos ensinou que nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos amar, sabe por quê? Porque eu entendi que eu sou mais um. Eu sou apenas mais um no meio da multidão, como vocês. Porque às vezes eu fico doente, porque às vezes eu preciso também de cuidado, que eu preciso de carinho, que eu preciso de oração, que eu preciso de perdão, que eu também erro, que eu também falho, e eu não posso acusar, e eu não posso atirar. Eu preciso amar a igreja, eu preciso amar os meus irmãos. E nós precisamos amar a igreja, meus irmãos. Não é mais fácil, é mais fácil acusar, é mais fácil falar, é mais fácil, sabe, achar ou apontar o erro do outro. Mas eu preciso amar, eu preciso aprender a amar, irmãos. Porque Deus é amor, e Deus amou, e Deus nos deixou um mandamento, que nós devemos amar ao Senhor, nosso Deus, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar muito, porque eu me amo, né? Cada um se ama. Então eu tenho que amar muitos meus irmãos, porque o que eu não quero que eu faça para mim, eu não posso fazer para os meus irmãos, porque existe um mandamento que eu devo amar como eu amo a mim mesmo. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos capacite para esse amor genuíno, o amor de amar a igreja, o amor de nós olharmos para os nossos irmãos, e nós não mais apenas acusarmos, ou enxergarmos a parte errada, ou enxergarmos aquilo que sai errado, irmãos. Que o Senhor nos prepare para nós alcançarmos esse novo nível de relacionamento, de verdade, de amor, de coragem, de cuidado, de proteção, de zelo, de serviço, de amor uns pelos outros. Em nome de Jesus, meus irmãos. Quero concluir aqui, que eu já extrapolei meu tempo, que meu companheiro ainda tem uma palavrinha também para repartir. Eu quero concluir que ser igreja, irmãos, nos leva a nós vivermos uma vida de igreja. Eu não posso dizer que eu sou igreja sem estar na igreja. E também é impossível eu estar aqui dentro da igreja sem ser igreja. Entenderam como uma coisa casa com a outra? Uma coisa linka com a outra. Como é que eu sou igreja se eu não estou vinculado? Se eu não estou debaixo de uma liderança, se eu não estou debaixo de um cuidado, se eu não estou debaixo de uma supervisão, se eu não estou debaixo de alguém que paga um preço por mim, que ora por mim, que muitas vezes se mata, que morre pela sua própria vontade, para me servir, para cuidar de mim, para me amar, para me abençoar. Como é que eu posso dizer que eu sou igreja se eu não estou sujeito a isso? Se eu não estou sujeito a viver uma vida de igreja, em me relacionar com os meus irmãos, em experimentar com os meus irmãos, em beber da fonte que vem do céu com os meus irmãos? Eu não posso dizer se eu sou igreja se eu não estou aqui com vocês.
E eu não posso estar com vocês, eu não posso participar disso com vocês, se na minha casa, se no meu dia a dia, se na minha semana, eu não for uma igreja, uma embaixada do Senhor, uma embaixada do reino, mais um local, mais um templo de habitação, mais um templo de manifestação, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua família. Se ali o Espírito Santo, se Deus não se manifestar em você, você também não está sendo igreja fora daqui, irmão. Nós precisamos ser, nós precisamos aprender a ser igreja, a viver como igreja, a andar como igreja. Em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Isso que eu tinha para repartir com vocês, amém? Amém. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aleluia. O Senhor já falou muito conosco. Quem concorda? Só o Espírito Santo para trazer algo. Depois de uma palavra maravilhosa dessa, Elvis. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos falando um pouco sobre igreja nessa noite. E eu queria trazer algumas coisas que o Senhor tem falado comigo nessas últimas semanas a respeito da realidade de família da igreja. Quantos acreditam que a igreja é a família de Deus? Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, está falando de Jesus, deu-lhes o direito ou o poder de serem ou de se tornarem filhos de Deus. Então, o apóstolo João está dizendo que a todos que receberam Jesus, esse mesmo Jesus que o Elvis descreveu, que se entregou por amor, que se entregou na cruz, que morreu por nós, que rasgou o véu que nos separava da presença de Deus. Esse mesmo Jesus, se nós crermos nele, em seu nome, nós vamos receber o poder e o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Em Romanos 11:36, fala que por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por meio de Jesus que nós somos feitos filhos de Deus e nós somos, como o Elvis já disse nessa noite, enxertados na família de Deus. Quantos acreditam nisso? Amém. Mas o que o Senhor tem falado comigo nas últimas semanas, eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. A gente encontra no diálogo entre Jesus e Pedro, logo depois de Jesus ter morrido por nós, ter ressuscitado. E Jesus aparece na praia para os discípulos. E aí ele tem aquele diálogo que já é bastante famoso com Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, quantos lembram? Tinha pisado na bola. E aí Jesus aparece e vai acertar as contas com Pedro, né? E Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E quando Pedro responde que sim, ele ama Jesus, Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo para cada um de nós nessa noite: apacenta as minhas ovelhas. Quantos recebem essa palavra? Fecha os teus olhos, vamos orar rapidinho. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já nos revelou, já falou conosco nessa noite, Senhor. Não confiamos em nós mesmos, eu não confio em mim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito nos traga a revelação da Tua palavra, Senhor. Pleno entendimento, Senhor, da verdade, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos nessa noite, Senhor. A começar de mim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. O que Deus começou a falar comigo através desse texto? Primeiro,
Jesus fala que se Pedro ama ele deveria apacentar as ovelhas. Essa palavra não é só para Pedro, não foi só para Pedro naquele dia, mas é para nós. Quando nós chegamos no nível de dizermos, nós amamos a Jesus, nós já somos filhos, como vimos no texto de João, recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, e agora dentro da família, quando a gente recebe essa carga de amor, essa carga de graça, de cuidado, aleluia, vinda do Pai, nós começamos a querer devolver isso. Foi expresso o amor de Jesus por nós, nos tornamos filhos, entramos na família de Deus e agora nós queremos também expressar isso para o Pai e para a família. E a forma de fazer isso, Jesus deixa muito claro nesse texto: apacenta as minhas ovelhas. Eu gosto muito de quando eu quero entender uma palavra, eu quero entender o contexto de alguma coisa, eu vou procurar sinônimos. Geralmente eu procuro o sinônimo daquilo antes de procurar o próprio significado daquela palavra. E dentro dos sinônimos de apacentar, eu encontrei nutrir. Amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A nutrição, o sustento de alimento, sustento de cuidado de uma família, geralmente, quase que em toda a sua totalidade, é tarefa do pai da família. O pai, geralmente, trabalha, né? Faz lá CLT, no caso do Elvis, um empresário bem-sucedido. A Eloá vai passar bem. Então é a tarefa do pai trazer o alimento para dentro de casa, para nutrir a família, para cuidar da família. Só que dentro da família, dentro da realidade da família de Deus, aleluia, Deus é tão bondoso conosco que Ele nos deixa participar dessa tarefa que é dele. Ele continua nutrindo, Ele continua cuidando da família, mas Ele também entrega uma carga de nutrir, de cuidar da família para cada um de nós. Por isso Jesus virou para Pedro nesse dia e disse: se tu me amas, Pedro, apacenta, ou seja, nutre a família. A tua tarefa é nutrir a família. O Elvis já falou sobre isso. Nessa noite nós temos responsabilidade de cuidar, de proteger uns aos outros, de fortalecer uns aos outros. Vira para o teu irmão nessa noite. Vamos mexer um pouquinho aí. Fala: eu sou responsável por você, meu irmão. Fala: pode contar comigo. Aleluia, aleluia. Então, essa tarefa era do pai e continua sendo dele, mas ele também divide. Ele nos dá a honra de participar junto com ele dessa tarefa de nutrir a família. E diante disso eu queria trazer 5 alimentos que vão trazer a nutrição do pai para a família. 5 alimentos que nós, como filhos, vamos recolher na despensa do pai e entregar para os nossos irmãos. Quero só fazer um adendo aqui. Quantos estavam aqui nas últimas semanas? Fabinho tem ministrado, na verdade, né, uma série de mensagens falando sobre a mesa de Deus. E na última ministração que ele trouxe para nós, ele falou da realidade que nós não vamos só nos assentar na mesa para sermos servidos, mas também nós chegamos à mesa para servir os nossos irmãos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Para a gente ultrapassar, para a gente avançar, desenvolver uma nova etapa na nossa vida, não só de filhos mimados e sentarmos e ficarmos esperando o bom alimento, mas também tomar a iniciativa de nos levantarmos, irmos na despensa do Pai e entregar o bom alimento aos nossos irmãos. Amém? Vamos lá. O primeiro
alimento que eu quero trazer para nós nessa noite é o amor. No livro de 1 João, carta, né? De 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz que se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas esse mesmo odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode de maneira nenhuma amar a Deus a quem vê. Aleluia. Isso já de cara me chocou. Quando Deus trouxe esse primeiro alimento, esse primeiro texto para mim, isso me chocou. Muitas vezes nós temos a mania de selecionarmos os alvos do nosso amor, né? É muito fácil, na frente de vocês, eu dizer que eu amo a Catarina. É minha esposa. E eu amo de verdade. Eu amo o Elvis. O Elvis é meu amigo pessoal. Uma pessoa que tem total liberdade e acesso à minha vida, à minha casa. Mas tem alguns irmãos aqui que a gente não tem muita proximidade ainda. E a palavra de Deus está dizendo que se eu não amar o meu irmão, independente se ele está perto ou se ele está longe, e depois dizer que eu amo o pai da família, Deus, eu sou um mentiroso. Isso é muito forte, irmãos. Essa palavra não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de graça para nós nessa noite. O Senhor quer quebrar esse sofisma no nosso coração. Se você tem alguém que você não consegue desenvolver o amor, você não consegue amar, se tem um irmão aqui na igreja que você não consegue amar, você, pela palavra de Deus, não está amando a Deus 100%. Porque é impossível você amar a Deus a quem você não vê, sem amar o irmão que você está vendo. Eu estou te vendo e eu te amo. Dessa forma eu posso amar a Deus. Aleluia? Quantos entenderam? Mais uma coisa que eu queria trazer nesse texto: o amor não é um sentimento. Muito fácil a gente se confundir nesses últimos dias, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre a verdade, mas é muito fácil a gente se confundir com conceitos que estão sendo deturpados na sociedade. E um deles é sobre o amor. O amor, ele não é um sentimento. Eu não sinto amar. Eu decido amar. E isso é bíblico. Quando a gente olha para João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amor é decisão. Deus não sentiu amar o mundo. Deus decidiu amar o mundo. Para pensar, meu irmão, se Deus esperasse sentir amar o mundo, Ele nunca ia fazer isso. Nós éramos inimigos dele. Estávamos totalmente perdidos, não tínhamos solução. Mas Ele decidiu, aleluia, através do seu Filho amado, seu Filho na época unigênito, entregar Ele, fazê-lo sofrer para que nós pudéssemos ter acesso de novo a esse amor. Aleluia. Vamos continuar, não quero demorar muito. O segundo alimento é a honra. Romanos 12:10 diz que nós devemos dedicar uns aos outros, nos dedicarmos uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. De novo, eu fui procurar nos sinônimos de honra para entender melhor essa palavra, né? Confesso que eu confundia bastante honra e amor, para mim eram parecidos na prática, né? Mas quando eu procurei nos sinônimos, eu encontrei sinônimos de honra: dar relevância e tratar com graça. Isso me deixou muito pensativo, porque quando nós falamos de graça, já foi ministrado aqui alguns meses atrás, a graça ela é o favor imerecido de Deus, amém? Quantos lembram?
Então, quando nós lembramos que a graça é um favor imerecido, ela quer dizer que nenhum de nós merecia. Acabei de falar, nós éramos inimigos de Deus. Não tínhamos solução. Fazíamos totalmente o contrário daquilo que Deus planejou, que Deus decidiu para a nossa vida. Mas a graça de Deus nos trouxe de volta, amém? Então, nessa realidade da honra, a honra quer dizer tratar com graça, ou seja, se você acha que um irmão, muito forte isso que eu vou falar agora, mas se você acha que um irmão não merece, para 2 minutinhos e pensa, se ele não merece, você também não merece. Por isso que nós devemos honrar, é uma ordem para a igreja. Devemos honrar uns aos outros. Por quê? Porque eu não mereço. Ele me amou, mesmo sem eu merecer. Ele me tratou com graça, mesmo sem eu merecer. Por isso que eu vou tratar com graça o meu irmão. Da mesma forma que Jesus fez comigo, da mesma forma que o Pai tratou a minha vida, eu vou tratar o meu irmão com graça. Aleluia! Quantos estão entendendo? Outro sinônimo que eu encontrei foi preferir em honra. Isso é muito forte, porque dentro da raiz dessa palavra preferir, eu encontrei ter prazer em. Ou seja, não é só pelo mandamento, mas nós precisamos ter prazer em honrar os nossos irmãos. Deus quer isso de nós, que nós tenhamos prazer em dar preferência, em colocar os nossos irmãos uma estima maior que a nossa. O Elvis é mais importante do que eu. Cada um de vocês é mais importante do que eu para mim. Por quê? Porque vocês são meus irmãos. Vocês são a família de Deus. Eu não só devo honrar, como eu tenho prazer em fazer isso. É isso que Deus quer de nós. Isso é dar honra. É um nível a mais. É um desenvolvimento a mais. Não é só por obrigação, mas é tendo prazer, fazendo isso com prazer. Aleluia? Vamos lá, está acabando. O terceiro alimento para nós nutrirmos a família de Deus, o cuidado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. Dentro do que o Senhor estava falando comigo, de novo eu fui buscar os sinônimos de exortar. E meu irmão, eu fui muito ministrado nesse ponto. Os sinônimos de exortar, eles trazem estimular, animar e capacitar. Amém? Então, quando nós estamos exortando uns aos outros, como o texto nos ordena, nós estamos estimulando uns aos outros. Nós estamos animando uns aos outros e nós estamos capacitando uns aos outros. Não satisfeito, o Espírito Santo me levou a procurar os antônimos, ou seja, as palavras que são o completo contrário. E os antônimos, dentre os antônimos de exortar, eu achei abater, desanimar e, pasmem, quebrantar. Vamos lá, meus irmãos. Essa palavra é primeiro para mim. Quando nós falamos em exortar uns aos outros, isso não é sinônimo de nós trabalharmos para quebrantar o irmão. Quem faz isso é o Espírito Santo. Porque dentre os sinônimos de quebrantar, nós temos demolir. Demolir é antônimo, ou seja, o contrário de construir, de estimular, de capacitar. Quando nós exortamos os nossos irmãos, nós temos o objetivo de capacitar o irmão para não errar
naquela questão. Muitas vezes nós, como discipuladores, nós como irmãos, nós temos o nosso tempo ali com um discípulo, com um irmão amado, e na nossa cabeça, inconscientemente, a gente tem o desejo de levar o irmão ao quebrantamento. Mas o Espírito Santo estava falando comigo, fica tranquilo que esse não é o teu trabalho, Eric. O teu trabalho é capacitar esse irmão, estimular, animar, para que ele não volte a errar nessa questão. Se o irmão caiu, a nossa obrigação como irmãos, aqueles que servem à mesa do Senhor, é capacitar, é levantar os nossos irmãos, para que eles não voltem a cometer o mesmo erro. Nós não somos juízes uns dos outros, meus irmãos. Não somos donos uns dos outros. Comecei a orar, recebi essa revelação, comecei a orar, e o Senhor me lembrou de uma frase que eu ouvi alguns anos atrás, que mexeu muito comigo e mexe até hoje, toda vez que eu escuto. Diz que a igreja é a noiva de Cristo e não a nossa. Olha para o teu irmão. Ele é a noiva de Cristo, não é a tua. Respeita a noiva de Cristo, meu irmão. Nós não temos o direito de agirmos com força e principalmente no intuito de demolir a vida do nosso irmão. Nós estamos aqui para capacitar. Nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para cuidar, para honrar, para animar, para estimular. Esse é o nosso trabalho como igreja, como família de Deus. Amém? Quarto e penúltimo alimento para nutrirmos essa família é o serviço. Elvis já falou bastante sobre isso nessa noite, não quero me alongar. Separei 3 textos aqui, vou ler rapidamente. Primeiro está em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Efésios 4,16 diz que dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E por último, Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quero trazer 2 coisinhas aqui sobre o serviço. A primeira é que nós precisamos lembrar, nesse primeiro texto fala sobre isso, nós precisamos lembrar da multiforme graça e sabedoria de Deus. Amém? Deus tem a multiforme graça e sabedoria de Deus, diz que Deus tem diferentes formas de agir. Tem diferentes dons, tem diferentes manifestações para atuar no meio da família. Então, nós também temos que respeitar isso como igreja. Temos aprendido nos últimos meses, nos últimos tempos, sobre os dons. Quantos lembram? As manifestações de Cristo, os dons de Deus, os dons de Cristo, funções de Cristo. Nós precisamos respeitar, nós precisamos desenvolver isso em cada um de nós. Respeitar em que sentido, Eric? Eu tenho uma porção de dom de Deus. O Elvis tem outra porção. A Mari tem outra porção. Tia Yasmin tem outra porção. A minha porção não é mais importante que a deles. Na coletividade, no trabalhar como igreja, como família de Deus, a minha porção vai juntar com a porção dele, que vai juntar com a porção dela. E aí sim a gente vai ter a multiforme graça e sabedoria de Deus trabalhando no meio da igreja, trabalhando no meio da família. Amém? Então, meu irmão, se você
Tenho escutado a voz de Satanás esses últimos dias dizendo que a porção de dom que tu recebeu é pouco, que é insignificante. Isso é mentira de Satanás. Em nome de Jesus, profetizo que vai cair por terra essa mentira. Cada porção, por menor que seja, que Deus colocou na vida de cada um dos meus irmãos, é a multiforme graça e sabedoria de Deus, que precisa se manifestar no nosso meio. Amém? Segundo, servir também diz que nós precisamos servir não só nos dons espirituais, mas também com os nossos talentos naturais. Elvis falou sobre isso. Nós temos profissionais de todas as áreas aqui. Nós temos inúmeras habilidades aqui. Se a gente começar, cada um de nós, anotar num papel as habilidades que nós temos, eu tenho certeza que a gente vai ter para mais de 500 aqui, diferentes. Eu acredito nisso. Deus usa os dons espirituais, sim, mas Ele também usa os nossos talentos, porque os talentos também vieram dele. Quero trazer só um exemplo, uma história verdadeira, verídica. Eu conheço essa pessoa. E que ela usou o talento dela para a glória de Deus, e Deus fez algo incrível. Trazer isso para inspirar os irmãos, incentivar os irmãos a utilizarem seus talentos para o Senhor. Uma irmãzinha de uma igreja, não vou dizer aonde, ela fazia bolos e fazia bolos muito bem. Quem sabe fazer bolo aqui? Para me convidar para ir na casa. Brincadeira. Brincadeira, mas pode convidar. E essa irmã, dentro da comunidade ali onde ela congregava, ela era uma referência nessa área. Então, toda vez que tinha algum aniversário, algum casamento, alguma festa, alguma confraternização daquela comunidade, chamavam essa irmã para fazer o bolo, porque o bolo dela era maravilhoso. E em determinado momento, um determinado dia, ela acordou e ela sentiu muito forte uma direção do Espírito Santo de fazer um bolo top, aquele... Eu não sou muito do doce, mas vamos lá. Um ninho com Nutella é o hype de hoje, né? Aquele ninho com Nutella assim perfeito, sabe? Delicioso. O Senhor falou assim: pega os melhores ingredientes, faz da melhor forma, mas assim, faz esse bolo perfeito. E ela fez, obedeceu o Senhor. E aí Deus colocou, quando ela estava fazendo o bolo, Deus colocou o nome de um irmão da igreja, que na verdade tinha se desviado há um tempo. Fazia acho que anos, que não estava mais congregando. A sua esposa congregava, mas ele não estava mais congregando. E aí ela começou a fazer aquele bolo e o Senhor levou ela a profetizar, e ela fazendo o bolo, profetizando e profetizando. Resumindo a história para não ficar muito grande. Ela foi entregar o bolo na casa desse irmão. Entregou, voltou para casa. Passou uma semana, passou 2 semanas. Na 3ª semana, quando ela chega no encontro geral da igreja, como hoje, nós estamos aqui. Ela chegou no encontro, chegou um pouquinho atrasada. E quando ela vê, dentre os irmãos estava o dito cujo, no meio dos irmãos. Ela já se encheu de alegria, né, naquele momento. Só que ela não sabia... Desculpa o jargão, mas da missa metade, né? E aí ela louvou, congregou com os irmãos e teve tempo ali como igreja. E no final, tanto esse irmão quanto a esposa dele vieram falar com essa senhora, com essa irmã. E aí ele começou a contar o testemunho e falou assim: irmã, eu cheguei um dia, umas 3 semanas atrás, em casa do trabalho, e tinha um bolo na mesa de casa, um bolo maravilhoso. E eu perguntei para minha esposa que bolo era aquele, e ela me disse que você tinha feito para mim. Eu achei muito estranho. Irmã, deixa eu te contar a verdade.
eu fiquei com medo de comer o teu bolo. Eu fiquei com medo de comer o bolo, porque eu falei assim, essa irmã é uma irmã de oração. Então pode ser que eu como o bolo e caia duro aqui. Mas depois de algumas horas eu tomei coragem e comi um pedaço do bolo. Gente, resumindo a história, esse irmão comeu um pedaço de bolo e ele foi cheio do Espírito Santo. A sua esposa chegou na cozinha, ele estava de joelhos, entregando sua vida ao Senhor. Por um pedaço de bolo. Sim, diz o Senhor para a igreja nessa noite. Eu uso os dons, mas eu também uso os talentos, diz o Senhor. Do menor ao maior, todos os talentos sou eu que entrego para vocês. Por meio de mim são todas as coisas, diz o Senhor. Entrega os teus talentos a mim. Entrega os teus talentos a mim e eu vou fazer através da tua vida, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão muito sérios, cadê o sorriso? Precisava fazer isso, gente. Quem não entendeu, depois a gente explica, né? Vamos lá. O último alimento para a gente finalizar aqui. O último alimento para nutrir a família é a verdade. Já falamos sobre o amor, já falamos sobre a honra, sobre o cuidado, o serviço, e agora vamos finalizar com a verdade. A palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Desculpa, esse texto é de Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. O que Deus trouxe para mim desse alimento para nutrir a família de Deus é que existe, hoje, nós vivemos num mundo onde existem 3 realidades de verdade. Dentro dessas 3 realidades, nós temos a primeira realidade, que é a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus. Segunda realidade, a verdade do eu. Calma, Taninha, vai dar certo. Estamos em família, né, gente? Tranquilo, tá tranquilo. Tem problema não. Amém. Vamos voltar um pouquinho. Então, dentro dessa realidade da verdade, na verdade, nós temos... Dentro da realidade da verdade, na verdade... Vamos lá. Existem 3 tipos de verdade, entre aspas. Vocês vão entender por quê. A primeira é a verdade de Cristo, a verdade da palavra de Deus. A segunda, que nós vemos hoje na sociedade, é a verdade do eu. Verdade de cada um de nós. Eu lembro, faz um tempinho que eu já me formei, mas eu lembro que quando eu estava na faculdade a gente tinha uma aula de filosofia. E eu quase reprovei na faculdade porque eu tinha alguns embates bem fortes com a minha professora de filosofia. E eu lembro que na primeira aula, primeiro dia de aula de filosofia, ela começou a aula dizendo que a verdade não existia, que a verdade era relativa e que cada um tinha a sua verdade e a sua ética. Eu falei, a senhora está mentindo. E aí começamos a nossa guerra, né? Durou 2 anos aí, mas para a glória de Deus consegui me formar. E a terceira verdade é a verdade do mundo. Verdade que caminha aí pelo mundo. Por que eu estou dizendo sobre essas 3 verdades? Porque hoje nós precisamos decidir entre a verdade de Cristo, a verdade do eu, aquilo que nós mesmos acreditamos e temos como conceito da nossa vida, e a verdade que está caminhando no mundo.
Hoje não existem só duas realidades. Não existe só a realidade de Deus e a realidade do mundo, ou a realidade de Deus e a nossa realidade. Nós precisamos lutar contra essas duas verdades, que na verdade são mentiras de Satanás. Quero trazer um exemplo aqui muito forte, algo que Deus tem falado muito comigo, sobre o amor. Nós temos visto muita gente no mundo dizer coisas sobre o amor, né? Todos nós, eu creio que tem um conceito de amor. Aprendeu o que é amor de alguma forma. Eu expus um conceito que eu aprendi sobre o amor aqui. Talvez você nunca tinha escutado. Que amor é decisão. Amor não é sentimento, amor é decisão. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Trouxe a prova disso em João 3,16. Mas nós precisamos lutar hoje, meus irmãos, para nutrir e proteger a nossa família em Cristo. Lutar com duas realidades, do eu e do mundo. Então, quando nós falamos do amor, por exemplo, nós precisamos lutar com o conceito que nós temos de amor para nós. Eu vejo, tenho uns discípulos lá de casa, tenho alguns colegas da época de faculdade, da época de escola, que às vezes a gente conversa algumas coisas e eu vejo que as pessoas, cada pessoa tem um conceito diferente sobre o amor. Mas nós não fomos chamados para ter conceitos próprios. Nós fomos chamados para ter e obedecer ao conceito de Cristo. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer para nutrir a nossa família com a verdade é abrir mão daquilo que nós acreditamos, daquilo que foi ensinado muitas vezes pelos nossos pais, daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Né? De novo, falando sobre o amor, muitas meninas aprendem que amor ele vem na forma de um cavaleiro, né? Montado num cavalo branco, né, Catarina? Um príncipe encantado que vai vir, vai salvar a mocinha da masmorra e vai dar tudo certo. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é a entrega que Jesus fez na cruz por nós. Nós estávamos destinados ao inferno, destinados à perdição eterna. Mas Ele decidiu que não íamos passar por isso, que Ele ia nos salvar, que Ele ia nos resgatar, nos retirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Isso é o amor. Amém? Dentro desse mesmo exemplo, tem circulado um conceito também do amor no mundo. E eu quero, com muita graça, me sujeitando aos pastores da igreja, com muito amor, dizer para os irmãos tomarem cuidado, porque o que tem circulado no mundo hoje é que amor é sinônimo de aceitação. E isso é sutil, meus irmãos, mas eu quero mostrar para vocês que isso não é verdade. De novo, procurando sinônimos de aceitação agora. Eu cheguei em termos como consentimento, permissão, afeição, aprovação e aplauso. Por que que isso é tão importante de nós dizermos hoje? O mundo está pregando que amor, e principalmente o amor de Cristo, implica nessas coisas, implica que eu era pecador, você era um pecador, fomos regenerados por Cristo, mas nós, quando chegamos com nossos pecados, o mundo quer dizer que o Senhor, Ele é permissivo com o pecado.
que o Senhor aplaude o pecado, que o Senhor aprova o pecado. Isso é sinônimo de aceitação. Vocês estão vendo o perigo? Amor não é aceitação. Vamos voltar para João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira de que deu seu único filho. Deus não aceitou o mundo, Deus amou o mundo. Tanto amou o mundo que Ele mandou o Filho dele para mudar o mundo. Deus nos amou tanto que Ele mandou seu Filho para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por quê? Porque Deus sabe que se nós continuássemos do jeito que nós estávamos, nós íamos para o inferno. E o mundo está dizendo isso, e muitos de nós estão acolhendo essa mentira no nosso coração. Amor não é aceitação. Aleluia. Fui procurar, então, os sinônimos de amor. E dentre os sinônimos eu encontrei possuir. Esse é o amor que Deus tem por nós. Um amor que possui, não por violência, não por usurpação, não por na força do braço, mas é um amor que nos arrebata, meus irmãos. É um amor que arranca o nosso pecado, que não nos deixa de maneira nenhuma continuar do mesmo jeito. Esse é o amor de Deus para nós. Eu não sei, tinha anotado isso aqui, nesse ponto da verdade, e estava relutando para dizer isso. Isso fala primeiro comigo. Deus está falando com cada um de nós, mas isso é primeiro para mim. Nós precisamos lutar contra essas mentiras de Satanás. Nós somos igreja, baluarte da verdade. Nós temos a responsabilidade de mostrarmos para o mundo as coisas como elas são. O mundo precisa ver em nós esse verdadeiro amor que não é de aceitação, mas sim de mudança. O mundo precisa ver em nós a verdade de Cristo que liberta, que cura, que restaura. Não é uma verdade como o Elvis ministrou nessa noite, não é uma verdade que se amolda à forma como a gente quer ouvir. A vida do discípulo, a vida do cristão, a vida do membro da família de Deus não é uma vida igual o Elvis ministrou aqui de supermercado, meus irmãos. Acabou esse tempo de você escolher aquilo que você quer ouvir. A partir do momento que você decidiu estar com Cristo, você decidiu que Ele governa a sua vida, isso acabou na sua vida. Agora o Senhor reina sobre a tua vida. Nós aprendemos desde o início como igreja aleluia. Nós aprendemos desde o início como igreja que o governo de Deus implica em nós deixarmos de decidir o que é certo e errado na nossa vida. Por que que nós estamos voltando atrás com isso? A começar de mim. Por que que nós estamos tomando controle de volta da mão de Deus? Por que que nós estamos dizendo para Deus, não, Deus, você não sabe o que é o amor. Não, Deus, você não sabe o que é a verdade. Não, Deus, deixa que eu faço daqui, deixa que eu decido, deixa que eu ensino. Existe um alimento, uma despensa, como a gente falou nessa noite, existe uma despensa santa com alimentos puros e verdadeiros para nós e para os nossos irmãos, e nós estamos trazendo alimentos industrializados para a mesa de Deus.
alimentos adulterados para a mesa de Deus. Deus não deu esses alimentos para nós. Mas nós estamos trazendo. Ah, Deus, o amor, aqui, eu estou na prateleira aqui da despensa, eu vi o amor, mas esse amor aqui é meio indigesto. Não dá para colocar um ingrediente diferente aqui para a gente conseguir engolir ele melhor? Ah, Deus, esse negócio de verdade aqui é ruim de engolir. Não dá para pegar um suquinho de mentira para botar para dentro, a gente conseguir engolir. É isso que nós temos feito, irmãos. Essa é a verdade. Precisamos deixar Deus voltar a governar a nossa vida. Isso é viver a verdade, isso é nutrir a igreja com a verdade. E por que isso é importante coletivamente? Porque nós aprendemos, eu sou comunicador, comunicólogo formado, o Mike pode me ajudar também, formado. Uma das máximas que nós temos na comunicação é que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma meia-verdade. E é isso que tem acontecido no nosso meio. A gente vai acolhendo a mentira, acolhendo a mentira, acolhendo a mentira, acolhendo a mentira. E quando nós vamos ver aquilo, se torna uma meia-verdade para nós. Daqui a pouco, para nós, aquilo já não é mais uma meia-verdade, é uma verdade absoluta. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Temos recebido o leite genuíno, o alimento genuíno de Cristo. Quero honrar a vida dos nossos pastores, diáconos, nós temos recebido o bom alimento de Deus. Toma cuidado, meu irmão. Eu sou o primeiro, eu gosto muito de internet. Toma cuidado com o que você vê na internet. Toma cuidado com os pastores que você ouve na internet. Estava conversando com um pastor amigo esses dias e ele falou uma frase que eu fiquei meditando alguns dias. Ele falou assim, cara, nós temos vivido num tempo onde as ovelhas escutam os pastores dos outros apriscos, mas não escutam os pastores do próprio aprisco. Nós temos recebido leite genuíno aqui, meu irmão. Não quer dizer que você não pode ler um livro, não quer dizer que você está proibido de ver a internet, mas compara com aquilo que você está aprendendo aqui. Se for estranho, se soar estranho, deixa de lado. Isso é perigoso. Pode ser um alimento transgênico, pode ser um alimento industrializado que Deus não quer que você traga para a mesa. Deus tenha um alimento genuíno para nós nessa noite. Levanta aí no teu lugar. Com muita humildade, muito temor, e me colocando na frente de vocês, eu sou o primeiro que preciso. Se Deus falou contigo nessa noite, Deus ministrou no teu coração de que tu precisa se voltar para o verdadeiro alimento, como Elvis ministrou, se você precisa voltar a ser igreja, a viver a vida de igreja, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu sou o primeiro, meus irmãos. Nós estamos em família aqui, não existe acusação. Existe renovo de Deus para nós essa noite. Você sente que você precisa voltar a ser igreja. Você precisa voltar
a ter vida de relacionamento na igreja. Se você precisa voltar a trazer o alimento nutricional para a família nessa noite, eu te convido a vir aqui para frente, para a gente orar junto. Eu não vou orar por você, eu vou orar junto com você. Se você, nos últimos anos e meses, ouviu algumas palavras enganosas, alguns conceitos distorcidos, como o Elvis deu o exemplo dele aqui, às vezes é uma palavra, uma seta de Satanás que vem. Nós muitas vezes nem acreditamos naquilo, mas aquilo fica no nosso coração e vai fermentando aos pouquinhos, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e quando a gente vê, a gente já está com o coração tomado. Se você está passando por isso, vem também, meu irmão, em nome de Jesus. Deus tem uma noite de restauração para nós. É tempo de nós deixarmos de fingir ser igreja para sermos de fato igreja do Senhor. Para sermos de fato a família de Deus. Em nome de Jesus. Del vai ministrar um louvor e se Deus falar contigo, vem para frente em nome de Jesus.